Eu já tô com 71 anos e mesmo assim tem coisa que não sai da cabeça. Tem dia que eu acordo de madrugada lembrando daquele dia como se tivesse acontecido ontem. Eu nasci e cresci na roça, num sítio pequeno que meu pai cuidava. A vida era simples. Acordava cedo, dava trato para os bichos, ajudava minha mãe no que podia. Naquele dia específico, o céu estava limpo, mas o ar estava estranho. Sabe quando parece abafado demais, pesado, como se tivesse vindo tempestade, mas sem nuvem nenhuma? Lembro de ter comentado isso com minha mãe, e ela só falou para eu não me preocupar, que devia ser o vento virando. Era começo de tarde quando fui sozinho buscar umas lenhas mais pro fundo do mato. Eu conhecia aquele caminho de olhos fechados, já tinha ido lá incontáveis vezes. Mas nesse dia, tudo parecia diferente. O silêncio me incomodou logo de cara. Não tinha passarinho, não tinha grilo, não tinha nada. Só o som dos meus passos e, de vez em quando, o estalo seco de um galho quebrando que eu não tinha pisado. O cheiro também estava diferente. Um cheiro meio doce, enjoativo, como se alguma coisa tivesse apodrecendo por perto, mas eu não via nada no chão. Eu continuei andando, tentando ignorar aquela sensação ruim, mas parecia que cada passo ficava mais pesado. A mata não era fechada, mas naquele dia a luz do sol quase não passava direito, como se o ar tivesse mais escuro. Teve um momento em que ouvi um barulho mais forte atrás de mim, como se alguém tivesse pisado numa folha seca. Eu parei e fiquei olhando, mas não tinha ninguém. O pior é que, por um instante, eu juro que senti como se tivesse alguém me observando de muito perto. Não era aquela sensação boba, era como se tivesse um peso atrás de mim, um olhar que atravessava. Quando cheguei perto da área onde costumava juntar lenha, vi algo que me fez gelar. Tinha um monte de galhos empilhados no meio do caminho, mas não fui eu que coloquei ali. Eram secos, cortados certinho, como se alguém tivesse feito de propósito. O problema é que não tinha ninguém morando num raio de quilômetros dali, e ninguém ia se dar ao trabalho de arrumar lenha no meu caminho. Quando cheguei mais perto, vi que no meio da pilha tinha uma coisa presa. Parecia um pedaço de pano, mas quando puxei, percebi que era um vestido velho, rasgado, todo sujo de terra. Eu não conhecia aquele vestido, e só de tocar nele me deu um arrepio tão forte que soltei na hora. Eu já estava arrepiado inteiro, mas mesmo assim tentei convencer a mim mesmo que era só algum trapo perdido, talvez de alguém que tivesse passado por ali há muito tempo. Só que, quando me abaixei para pegar a lenha, senti um vento gelado passar por mim. Não era vento normal, porque as árvores nem balançaram. Era como se viesse de um ponto específico, atrás de mim. Virei devagar e vi lá no fundo, entre as árvores, uma silhueta parada. Parecia de mulher, muito magra, com um vestido comprido, mas tão desbotado que quase se confundia com o tronco das árvores. O mais estranho era que ela não se mexia nem um pouco e não dava para ver rosto nenhum. Só uma sombra onde deveria estar a cabeça. Fiquei travado olhando, tentando entender se não era minha vista me pregando peça. Mas aí percebi que mesmo tão longe, aquela coisa parecia estar virada diretamente para mim. E então, sem mover o corpo, só a cabeça dela inclinou devagar, como se tivesse curiosa ou me analisando. O movimento foi tão lento que minha respiração travou. Eu larguei tudo no chão e comecei a andar rápido para o sentido de casa. Não corri logo de cara porque, sei lá, eu tinha a impressão de que se eu mostrasse medo ia ser pior. Mas cada passo que eu dava, sentia que ela estava mais perto, mesmo sem ouvir nenhum som vindo atrás. Quando cheguei mais perto da beira do mato, já dava para ver o quintal de casa. Foi aí que ouvi o som mais estranho que já escutei na vida. Um estalo alto, como se um galho grosso tivesse quebrado, mas seguido de um sussurro baixo, arrastado, que eu não conseguia entender. O som parecia vir em todos os lados, e aquilo fez minhas pernas tremerem.
Eu virei rápido para olhar e não vi mais nada entre as árvores. Por um segundo, achei que talvez tivesse imaginado tudo, até notar que o vestido velho que eu tinha largado lá atrás agora estava no chão, bem no meu caminho, como se alguém tivesse colocado ali enquanto eu caminhava. Meu coração disparou e aí sim eu corri, sem olhar para trás. Mas, mesmo correndo, eu juro que escutava passos vindo logo atrás, acompanhando o meu ritmo. Era como se alguém estivesse se divertindo em não me alcançar, só me seguindo de perto. Quando atravessei o portão do quintal, os passos pararam na mesma hora. Não foi diminuindo, não. Parou seco, como se a coisa tivesse batido numa parede invisível. Fiquei parado, tentando recuperar o fôlego, olhando para o mato. Nada, nem movimento, nem som. Só aquele silêncio sufocante. Entrei em casa apavorado, mas tentando não demonstrar muito porque minha mãe sempre dizia que eu inventava coisa quando voltava assustado. Do mato. Fechei a porta e fui direto lavar as mãos. Só que quando olhei para a pia, percebi que minha pele estava suja de terra. Mas não era a cor normal da terra de lá. Era mais escura, quase preta, e tinha um cheiro horrível, meio de ferrugem misturado com coisa podre. Esfreguei até machucar, mas o cheiro não saía direito. Quando passei a mão no rosto, percebi que o mesmo cheiro estava no meu cabelo, como se alguém tivesse tocado em mim. Tentei me acalmar e fui para a janela olhar para fora, ver se via alguma coisa. E foi aí que quase deixei o coração parar, no meio das árvores, lá no mesmo ponto onde eu tinha visto aquela figura antes, agora parecia ter duas, uma ao lado da outra. Ambas imóveis, como se me observassem. Eu pisquei e as perdi de vista. Não sei dizer se sumiram ou se simplesmente estavam mais perto e eu não consegui ver. Mas naquele instante eu tive certeza absoluta de que se escurecesse e eu ainda estivesse acordado, alguma coisa ia tentar entrar naquela casa. A noite começou a cair rápido. E o mato em volta da casa ficou com sombras enormes, tortas, que pareciam se mexer sozinhas. Eu sentia meus pelos todos arrepiados, e qualquer barulho mínimo fazia meu coração disparar. Cada vez que olhava pela janela, parecia que aquelas figuras estavam mais próximas, mas nunca de forma clara, só uma sensação de presença, sabe? Comecei a ouvir uns arranhados leves na porta da frente, como se alguém tentasse entrar devagar, testando se eu estava atento. Não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, com a luz do lampião fraca, tentando manter a calma, mas os arranhados continuavam. E, de repente, ouvi um suspiro tão perto que parecia que estava do meu lado, atrás de mim. Eu me virei rápido e não tinha ninguém. Senti uma pressão estranha no peito, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, ouvindo o silêncio depois daquele suspiro. E do nada, tudo parou. Nenhum arranhado, nenhum passo, nenhum suspiro. Só o silêncio pesado do lampião e do mato lá fora. Quando finalmente achei que tudo tinha acabado, fui me arrastando até a cama, exausto e com as pernas tremendo. Me deitei, mas não conseguia fechar os olhos direito. Tentei me convencer de que era só minha mente pregando peças, que tudo aquilo tinha sido fruto do medo e da solidão da roça. Mas então, olhando para o canto escuro do quarto, notei algo que me congelou de novo. O vestido velho que eu tinha visto no mato estava ali, apoiado na cadeira, como se tivesse se movido sozinho. Não tinha vento, não tinha porta aberta, nada. Só ele, parado, me encarando. Eu não mexi, não respirei direito, fiquei parado olhando, e então, sem motivo nenhum, o vestido caiu no chão. Eu não ouvi nada se mexer, não vi sombra nenhuma. Nada aconteceu depois disso. Apenas caiu e ficou lá, rasgado e sujo, exatamente como no mato. Não entendi, nunca entendi. E até hoje me arrepia só de lembrar. Eu sei que pode parecer loucura, mas tudo o que contei aconteceu naquele único dia. Depois disso, nunca mais vi nada parecido, nem no mato, nem perto de casa.
Só essa lembrança que me acompanha até hoje, e o medo que não passa totalmente. No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Levantei cedo, cuidei dos bichos, varri o quintal como sempre fazia. Mas não conseguia tirar da cabeça aquela sensação de estar sendo observado. Cada vez que passava perto da janela do quarto, olhava para o canto e esperava ver o vestido de novo. Não aparecia, mas a lembrança daquilo era tão forte que fazia minhas mãos tremerem sem motivo. Parecia que algo tinha ficado ali comigo, invisível, só esperando eu baixar a guarda. Passei o resto do dia tentando conversar com minha mãe, contando de leve o que tinha sentido. Mas ela só ria e dizia que era coisa da minha cabeça velha. Eu queria acreditar nela, queria me convencer de que tinha sido tudo imaginação, mas o medo que senti naquela noite e a presença daquele vestido não me deixavam em paz. Até hoje, quando vou para a cama, sinto aquela mesma sensação de que algo está me observando. Eu não sei explicar, nunca consegui e acho que nunca vou conseguir. Mas aconteceu, de verdade, e ainda me arrepia lembrar. Tem dias que eu vou lá no mato buscar lenha de novo, mas nunca no mesmo caminho, nunca perto daquele ponto onde vi a figura. Cada vez que passo perto, sinto o mesmo cheiro estranho e um arrepio que sobe pela espinha. É como se algo estivesse marcando o território, me avisando para não chegar perto. Eu cresci naquele lugar. Vi muita coisa estranha, mas nada se compara àquela sensação de presença silenciosa e pesada que eu senti naquele dia. E até hoje, quando conto essa história para os meus netos ou para alguém que cresceu na cidade, eles riem e falam que é só imaginação. Eu só consigo balançar a cabeça e pensar comigo mesmo. Eu vi, eu senti e não consigo explicar. Simplesmente aconteceu, do jeito que contei. E acabou do nada, sem que eu pudesse fazer nada para mudar. Até hoje me arrepia só de lembrar, e sei que nunca vou esquecer aquele dia. Naquele dia, a rotina matinal, que sempre fora um bálsamo de familiaridade e paz, parecia tingida por uma camada sutil de apreensão. O sol, que habitualmente irrompia no horizonte com um brilho dourado e acolhedor, mal conseguia perfurar a névoa quase imperceptível que pairava sobre os campos. As galinhas cacarejavam com uma intensidade incomum, e o gado mugia de forma mais grave, como se pressentisse algo. Minha mãe, sempre tão prática e alheia a superstições, notou meu semblante preocupado e, com um sorriso gentil, tentou me tranquilizar. É só o tempo virando, meu filho. Não se apoquente com bobagens, disse ela, enquanto mexia o angu no fogão a lenha. Mas a verdade é que o ar não estava apenas abafado. Ele carregava um peso, uma densidade que eu nunca havia sentido antes. Era como se o próprio tempo estivesse se arrastando, cada minuto mais longo, prenunciando uma ruptura na ordem natural das coisas. A quietude da manhã, que antes era sinônimo de tranquilidade, agora soava como um silêncio forçado, uma pausa tensa antes de um evento inevitável. Eu sentia um calafrio inexplicável percorrer minha espinha, mesmo sob o calor incipiente do sol. Era a intuição do roceiro, afiada por anos de convivência com a natureza, alertando-me para algo que meus olhos ainda não podiam ver. O caminho para a área de lenha, que antes era um trajeto familiar e reconfortante, transformou-se em uma trilha de presságios. Cada árvore e cada arbusto parecia assumir uma forma mais sombria, mais ameaçadora. O silêncio, que eu havia notado ao sair de casa, aprofundou-se, tornando-se quase ensurdecedor. Não era apenas a ausência de sons, era uma presença opressora, um vácuo que engolia qualquer vestígio de vida. Meus próprios passos, antes firmes e ritmados, agora ecoavam com uma estranha ressonância, como se estivessem sendo amplificados por uma força invisível. Eu tentava me convencer de que era apenas o nervosismo, a imaginação fértil de um garoto do campo, mas a sensação de estar sendo observado se intensificava a cada metro.
Era um olhar gélido, penetrante, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A mata, que sempre fora minha aliada e refúgio, agora se erguia como uma muralha impenetrável, escondendo segredos que eu não queria desvendar. O cheiro, antes apenas enjoativo, agora se tornava mais pungente, uma mistura de terra úmida, folhas em decomposição e algo mais, algo metálico e doce que me revirava o estômago. Eu acelerava o passo, na esperança de deixar aquela atmosfera para trás, mas ela parecia me seguir, envolvendo-me em um abraço frio e sufocante. A visão da pilha de galhos no meio do caminho foi um choque. Não era uma pilha qualquer. Era uma construção deliberada, quase artística, com cada galho seco posicionado com uma precisão perturbadora. Aquilo não era obra do acaso, nem de um animal. Havia uma intenção ali, uma mensagem silenciosa que me gelou até os ossos. A ideia de que alguém, ou algo, havia trabalhado ali, naquele lugar isolado, sem que eu soubesse, era mais assustadora do que qualquer barulho na mata. E então, o vestido. Um pedaço de tecido velho, rasgado, mas que exalava uma história, uma presença. Não era um trapo qualquer. Era um vestido de mulher, e a forma como estava ali, preso entre os galhos, parecia um convite macabro, uma armadilha. O toque do tecido, áspero e frio, me transmitiu uma sensação de desespero e abandono, como se a própria peça de roupa carregasse a memória de quem a usou. O arrepio que senti não era apenas de frio, era um pressentimento, um aviso de que eu havia cruzado um limite, entrado em um território que não me pertencia. O vento gelado que me atingiu não era um sopro da natureza, era uma lufada antinatural, um arrepio que parecia vir de um túmulo. Ele não movia as folhas, não balançava os galhos, apenas me atravessava, gélido e cortante. E então, lá estava ela, uma silhueta esguia, quase etérea, fundindo-se com a penumbra da mata. Figura de mulher, parecia tecida de sombras e melancolia. O vestido, outrora talvez vibrante, agora era um espectro desbotado, quase indistinguível do tronco das árvores, como se a própria floresta a tivesse absorvido. Não havia rosto, apenas um vazio onde deveria estar a face, uma ausência que gritava mais alto do que qualquer presença. A imobilidade dela era perturbadora, uma estátua de desespero em meio à vida pulsante da mata. Meus olhos tentavam em vão decifrar os contornos, buscar um detalhe, um traço de humanidade, mas só encontravam o nada. E então, o movimento. Lento, quase imperceptível, a cabeça dela inclinou-se. Não um movimento de curiosidade, mas de uma análise fria, calculista, como se estivesse me pesando, avaliando minha alma. Minha respiração ficou presa na garganta, o ar rarefeito e o mundo ao meu redor pareceu encolher, reduzindo-se àquela figura e a mim. O medo, antes um calafrio, agora era um nó no estômago, um terror paralisante que me impedia de fugir, gritar, de sequer piscar. Eu era uma presa, e ela, a caçadora silenciosa, desfrutando do meu pavor. O pânico me impulsionou. Não era uma corrida desabalada, mas uma retirada estratégica, um recuo desesperado. Cada passo era uma batalha contra o terror que me congelava as pernas. Eu não ousava olhar para trás, mas sentia a presença dela, um fardo invisível e opressor, a poucos metros de mim. O silêncio da mata, antes ensurdecedor, agora era preenchido pelo eco dos meus próprios batimentos, cardíacos, que ressoavam em meus ouvidos como tambores de guerra. A cada galho que estalava sob meus pés, um arrepio percorria minha espinha, e eu imaginava a figura se aproximando, seu olhar vazio fixo em minhas costas. O ar parecia mais denso, dificultando a respiração, como se a própria floresta estivesse conspirando contra mim. Eu me agarrava à imagem do quintal de casa, da segurança do lar,
como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em meio à tempestade. A luz do sol, que antes mal penetrava a mata, agora parecia um farol de esperança, um convite à salvação. Mas a cada metro percorrido, a sensação de que ela estava mais perto se intensificava e eu podia quase sentir seu hálito gélido em minha nuca. Era uma caçada silenciosa, um jogo cruel onde eu era a presa e ela, a predadora implacável, desfrutando do meu desespero. O estalo alto, como um trovão sem nuvens, seguido daquele sussurro arrastado e ininteligível, foi o catalisador do meu pavor. Não era um som que se pudesse atribuir à natureza. Era algo forjado, intencional, e parecia vir de todas as direções, envolvendo-me em uma teia sonora de angústia. Minhas pernas, antes hesitantes, agora se moviam por puro instinto de sobrevivência. Eu me virei, esperando ver a figura, mas o vazio entre as árvores era ainda mais aterrorizante do que sua presença. E então, o vestido. O mesmo vestido velho, rasgado e sujo de terra que eu havia largado lá atrás, agora jazia a poucos passos de mim, no meio do caminho. Não havia como ele ter chegado ali sozinho. Aquilo não era uma coincidência, era uma provocação, um lembrete macabro de que eu não estava sozinho, de que aquela coisa me seguia, brincava comigo. O coração disparou no peito, um tambor descompassado que ecoava em meus ouvidos. A adrenalina me impulsionou e eu corri. Corri como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás, sem me importar com os galhos que arranhavam minha pele ou as pedras que machucavam meus pés. Mas, mesmo em minha fuga desesperada, eu podia jurar que ouvia passos logo atrás, um ritmo cadenciado que acompanhava o meu, como se a entidade estivesse se divertindo com minha agonia, prolongando a perseguição. Não era uma corrida para me alcançar, mas para me atormentar, para me fazer sentir a presença constante, o hálito frio em minha nuca. A cada metro que me aproximava do portão do quintal, a esperança de segurança aumentava, mas o medo de que ela me alcançasse antes era um fardo pesado em meus ombros. O portão do quintal foi a minha salvação. No instante em que o atravessei, os passos que me perseguiam cessaram abruptamente, como se tivessem batido em uma barreira invisível. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da mata, mas um silêncio pesado, carregado de expectativa, como se a coisa estivesse ali, do outro lado do portão, observando cada um dos meus movimentos. Fiquei parado, ofegante, com o coração ainda disparado, os olhos fixos na escuridão da mata, esperando por qualquer sinal, qualquer movimento. Mas nada, apenas a quietude opressora. Entrei em casa, fechando a porta com um estrondo que ecoou pelo silêncio da sala. Minha mãe, acostumada com minhas histórias de coisas do mato, não estava por perto, o que foi um alívio. Eu não queria ter que explicar o inexplicável. Fui direto para a pia, na tentativa de lavar não apenas a terra das mãos, mas também o pavor que me grudava na alma. Mas a terra não era a mesma. Não era o barro avermelhado e fértil da nossa roça. Era uma substância escura, quase preta, com um brilho estranho e um cheiro nauseabundo que me fez recuar. Uma mistura de ferrugem e algo putrefato, um odor que parecia impregnar a própria pele. Esfreguei com força, quase arrancando a epiderme, mas o cheiro persistia, teimoso, grudado em mim como uma maldição. E quando passei a mão pelo cabelo, senti o mesmo odor, a mesma sujeira, como se a coisa tivesse me tocado, me marcado, deixando sua essência em mim. Era uma sensação de violação, de que algo impuro havia me alcançado, me contaminado, e eu não conseguia me livrar. O espelho da pia refletia um rosto pálido, olhos arregalados e a certeza de que eu não estava mais sozinho em minha própria casa. O susto foi tão grande que quase me fez cair. No meio das árvores, lá onde a figura solitária havia se manifestado antes, agora havia duas. Duas silhuetas esguias, imóveis, como sentinelas sombrias, me observando. Não havia dúvida.
Não era um truque da luz, nem a minha imaginação. Elas estavam ali, e seus olhos, invisíveis, pareciam perfurar a distância, fixos em mim. Eu pisquei, esfreguei os olhos, na esperança de que desaparecessem, mas elas permaneceram, fantasmas silenciosos na penumbra crescente. E então, num piscar de olhos, sumiram. Não se moveram, não se dissiparam, simplesmente não estavam mais lá. A ausência delas era quase tão aterrorizante quanto a presença. Seria um aviso? Uma promessa? Naquele instante, uma certeza gélida se instalou em meu peito. A noite seria longa, e se eu ousasse fechar os olhos, se a escuridão me encontrasse desprevenido, algo tentaria entrar. A casa, antes meu refúgio, agora parecia uma fortaleza sitiada, e eu, o único sentinela, com a alma em frangalhos. Cada sombra que se alongava com o pôr do sol, cada farfalhar de folhas lá fora, era um presságio, um lembrete da vigilância implacável que me cercava. Eu podia sentir o peso dos olhares invisíveis, a respiração gélida no ar, e a promessa de que a noite traria consigo a materialização dos meus piores medos. O sono era um luxo inatingível. Fiquei sentado na velha poltrona da sala, a luz do lampião tremeluzindo e projetando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. Cada estalo da madeira, cada sussurro do vento lá fora era um gatilho para o meu coração disparar. Os arranhados na porta persistiam, uma melodia macabra que me impedia de relaxar, de sequer piscar. E então, no meio daquela sinfonia de pavor, ouvi um suspiro. Não um suspiro de cansaço, nem de alívio. Era um suspiro gélido, arrastado, que parecia vir de dentro da própria sala, tão perto que senti o ar frio em minha nuca. Eu me virei com um sobressalto, a adrenalina correndo em minhas veias, mas não havia ninguém. O vazio era absoluto, e a ausência de uma explicação era ainda mais aterrorizante. No mesmo instante, uma pressão esmagadora se abateu sobre o meu peito, como se um peso invisível tivesse se materializado e se sentado sobre mim. Minhas pernas, antes trêmulas, agora estavam paralisadas. Eu não conseguia me mover, não conseguia gritar, nem mesmo respirar fundo. Fiquei ali, preso em meu próprio corpo, um prisioneiro do medo, ouvindo apenas o silêncio que se seguiu ao suspiro. Era um silêncio denso, pesado, que parecia absorver todo o som, toda a vida. E tão subitamente quanto começou, tudo parou. Os arranhados cessaram, a pressão diminuiu, o suspiro se calou. Apenas o lampião continuava a queimar, sua chama fraca, a única testemunha daquele tormento. Eu estava exausto, física e mentalmente, mas o alívio era apenas momentâneo, uma trégua antes da próxima investida final. Com as pernas bambas e a mente turva de exaustão, arrastei-me até o quarto. Cada passo era um esforço monumental, como se eu estivesse carregando o peso de todo o pavor daquela noite. A cama, que em outras circunstâncias seria um convite irrecusável ao descanso, agora parecia um campo minado, um lugar onde a segurança era uma ilusão. Deitei-me, mas o sono era um inimigo, não um aliado. Meus olhos se recusavam a fechar completamente, perscrutando cada canto escuro do cômodo, esperando que a escuridão revelasse algo. Eu tentava, com todas as minhas forças, racionalizar, convencer-me de que tudo não passava de uma alucinação, um delírio provocado pelo medo e pela solidão da roça. Mas então meu olhar recaiu sobre o canto do quarto e o ar gelou em meus pulmões. Lá estava ele, o vestido velho, rasgado e sujo que eu havia visto no mato e depois no caminho de casa. Agora estava apoiado na cadeira, como se alguém o tivesse colocado ali com esmero. Não havia vento, nenhuma janela aberta, nada que justificasse sua presença ali. Era uma afronta, uma prova irrefutável de que o que eu havia vivido não era fruto da minha imaginação. Ele estava ali, me encarando,
Uma testemunha silenciosa e macabra de um terror que eu não conseguia compreender. Fiquei imóvel, a respiração suspensa, os músculos tensos, esperando por algum movimento, algum sinal. Mas o vestido permaneceu estático, uma mancha escura na penumbra do quarto. E então, sem qualquer explicação, sem um sopro de vento ou um tremor no chão, ele simplesmente caiu. Não foi um tombo, foi uma queda suave, quase etérea, como se uma mão invisível o tivesse soltado. Ele jazia no chão, rasgado e sujo, exatamente como no mato. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que qualquer barulho. Não havia sombra, nenhum som, nada que indicasse uma presença. Apenas o vestido, no chão, e a certeza de que a linha entre o real e o inexplicável havia sido irremediavelmente cruzada. O amanhecer trouxe consigo uma luz pálida e fria, mas não o alívio esperado. A exaustão da noite anterior pesava em meus ombros, e cada movimento era um esforço. Tentei mergulhar na rotina, buscando na familiaridade das tarefas diárias um refúgio para o tormento que havia se instalado em minha mente. Levantei cedo, cuidei dos bichos com uma lentidão incomum, varri o quintal com a vassoura pesando em minhas mãos. Mas a sensação de estar sendo observado era uma sombra constante, uma presença invisível que me seguia a cada passo. Cada vez que passava perto da janela do quarto, meus olhos eram involuntariamente atraídos para o canto onde o vestido havia caído. Eu esperava vê-lo ali novamente. Uma prova material de que eu não havia enlouquecido. Ele não aparecia, mas a lembrança daquela visão era tão vívida, tão real, que fazia minhas mãos tremerem sem motivo aparente. Era como se algo tivesse se apegado a mim, uma entidade invisível que aguardava pacientemente, espreitando nas sombras, esperando o momento certo para se manifestar novamente. A casa, antes um santuário de paz, agora parecia impregnada de uma energia estranha, um resquício daquela noite de pavor. Eu me sentia um prisioneiro em meu próprio lar, constantemente sob vigilância, incapaz de escapar da memória do que havia acontecido. A luz do dia, que deveria trazer clareza e dissipar os medos da escuridão, apenas revelava a persistência daquela sensação, a certeza de que algo havia mudado irremediavelmente em minha vida. Passei o resto do dia tentando, de forma sutil, abordar o assunto com minha mãe. Comecei com rodeios, falando sobre as coisas estranhas que a mata às vezes escondia, sobre histórias antigas que os mais velhos contavam. Ela, com sua sabedoria prática e seu ceticismo inabalável, apenas ria e dizia que eu estava ficando velho e imaginando coisas. É a cabeça, meu filho, que prega peças na gente quando a gente menos espera, ela repetia, enquanto remendava uma peça de roupa. Eu queria acreditar nela, queria me convencer de que tudo havia sido um fruto da minha mente cansada, da solidão da roça, da sugestão de uma noite mal dormida. Mas o medo que senti naquela noite, a sensação gélida daquela presença e a imagem vívida do vestido no meu quarto eram provas irrefutáveis de que algo real havia acontecido. Aquilo não era imaginação. Era uma memória gravada a ferro e fogo em minha alma. E até hoje, quando a noite cai e o silêncio se instala na casa, sinto aquela mesma sensação de que algo está me observando. Não é um medo paralisante como o daquela noite, mas uma vigilância constante, um arrepio que sobe pela espinha quando a luz se apaga. Eu não sei explicar, nunca consegui, e acho que nunca vou conseguir. Mas aconteceu, de verdade, e ainda me arrepia lembrar. É um fardo que carrego, uma cicatriz invisível que me lembra daquele dia em que a realidade se curvou diante do inexplicável. Mesmo com o passar dos anos, a necessidade de buscar lenha no mato nunca cessou. É parte da vida na roça, uma rotina imutável. Mas o caminho? O caminho nunca mais foi o mesmo. Eu evito a todo custo o ponto exato onde a figura se manifestou. Desvio, faço voltas mais longas,
tudo para não passar por ali, mas mesmo à distância sinto o mesmo cheiro estranho, aquele odor doce e enjoativo, misturado com o metálico da ferrugem e o ranço do que apodrece. É um cheiro que se infiltra na memória, que se associa ao pavor daquele dia. E o arrepio, ele sobe pela espinha, gélido e inconfundível, como se a presença ainda estivesse ali, marcando território, avisando-me para não me aproximar. É uma sensação de que a mata guarda um segredo, um pacto silencioso com o inexplicável. Eu cresci naquele lugar. Vi e ouvi muitas histórias de assombração, de almas penadas, de coisas que a gente não explica. Mas nada, absolutamente nada, se compara àquela sensação de presença silenciosa e pesada que eu senti naquele dia. Não era um fantasma que se via, mas um que se sentia, que se impregnava na alma. É como se a própria floresta tivesse se tornado um portal, e eu, um mero mortal, tivesse espiado para o outro lado, para um lugar onde a lógica e a razão não têm vez. E essa lembrança, essa sensação, me acompanha até hoje, um fardo invisível, mas real, que me lembra da fragilidade da nossa compreensão do mundo. E até hoje, quando conto essa história para os meus netos ou para alguém que cresceu na cidade, eles riem e falam que é só imaginação, coisa de velho. Eu só consigo balançar a cabeça e pensar comigo mesmo. Eu vi, eu senti e não consigo explicar. Simplesmente aconteceu, do jeito que contei, e acabou do nada, sem que eu pudesse fazer nada para mudar. A incredulidade deles não diminui a verdade do que vivi. Pelo contrário, apenas reforça a solidão da minha experiência, a certeza de que há coisas no mundo que desafiam a lógica e a compreensão. E, mesmo com 71 anos, com a memória já falhando para tantas outras coisas, aquele dia permanece vívido, intocado pelo tempo, um lembrete constante de que o véu entre o nosso mundo e o desconhecido é mais tênue do que imaginamos. Até hoje me arrepia só de lembrar, e sei que nunca vou esquecer aquele dia, o dia em que a fazenda revelou seu segredo mais sombrio.